nada melhor. Nada melhor que meu Deus. Paz do Senhor. Não tenho medo de expor minhas fraquezas, defeitos e falhas. Não vou esconder. Um amigo encontrei, o Deus das montanhas. É o Deus dos vales, e não há lugar que a sua graça não possa me achar. Não há nada melhor, não há nada melhor, não há nada melhor que meu Deus. Não há nada melhor, não há nada melhor, não há nada melhor que meu Deus. A paz. A vergonha em glória, das belezas cinzas. O Senhor pode fazer, traz a vida ao sepulcro, faz de ossos soldados, faz do mar um caminho. O Senhor pode fazer, só o Senhor pode fazer. Não há nada melhor, não há nada melhor, não há nada melhor que o meu Deus. Não há nada melhor, não há nada melhor, não há nada melhor que o meu Deus. Traz a vida ao sepulcro, Faz de ossos soldados, faz do mar o caminho. Só o Senhor pode fazer, só o Senhor pode fazer. o Senhor pode fazer. Aleluia! A paz do Senhor, povo de Deus. Sejam bem-vindos a mais uma live do Código de Honra. Código de Honra é um projeto que veio do coração de Deus. Eu só estou aqui para executar. Na verdade, o Senhor colocou esse plano, esse projeto no meu coração para que eu pudesse falar de princípios, daquilo que para Deus e para nós é inegociável. Esse é um tempo de tratarmos daquilo que a gente já sabe, mas de uma forma e de uma vertente diferenciada. Na verdade, é como se fosse um alerta para nós, principalmente nós cristãos, que já conhecemos do que se trata. Né? O Código de Honra é algo que se trata de um pacote de valores, né? Um pacote de valores que nós temos e que esse pacote de valores se encontra aqui na palavra de Deus. Se encontra aqui na palavra de Deus.
E esse pacote de valores para nós que somos cristãos é inegociável. Existem momentos da nossa vida, principalmente diante dessa atual conjuntura, que a gente tem ou estamos passíveis a negociar, né, o nosso pacote de valores. Então, o Código de Honra veio como um alerta para o povo de Deus, para que a gente se concentre naquilo que Deus quer que a gente faça, para que a gente faça uma autoanálise, para que a gente faça uma autoavaliação. E estamos num tempo que é o tempo próximo do fim, né? Jesus está voltando, nós sabemos disso, os sinais estão aí e nós precisamos nos posicionar como povo de Deus, porque até que Jesus volte, muita gente precisa ser alcançada. E eu tenho me perguntado, será que temos sido essa igreja que o povo precisa ver, que as pessoas que não conhecem a Deus precisam encontrar? Será que estamos sendo essa igreja? Será que estamos nos posicionando de uma forma que agrade mais do que a sociedade, mais do que as pessoas, mais do que os nossos familiares, que agrade essencialmente ao Senhor? Será que estamos sendo essa igreja? Então o Código de Honra vem tratar de valores como esse. Eu estou aguardando aqui o pastor Carlos Sobrinho, pastor Sobrinho. Eu não vi, eu acho que ele não chegou aqui ainda na live. E enquanto ele não chega, eu estou partilhando com vocês esse tema, né? O que foi que o Senhor ministrou no meu coração. É muita honra poder tratar desse tema, porque ele é rico, ele fala de coisas que são intransponíveis, intransferíveis, que são inegociáveis, que a gente não troca por um prato de lentilha, a gente não troca por qualquer coisa, a gente não barganha. E essencialmente, se a gente seguir, se a gente conseguir guardar esse tesouro até o fim, nós vamos ser prósperos, nós vamos conseguir chegar do outro lado, nós vamos chegar até o fim, porque a palavra de Deus disse: aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Então é o nosso papel guardar esse pacote de valores que se chama Código de Honra. É nosso dever poder cumprir com aquilo que o Senhor... Vou chamar aqui o pastor Sobrinho, antes dele entrar, antes dele começar a falar, eu quero compartilhar. Oi, a paz, pastor. Paz, Érica, você me ouve bem? Aqui. Você me ouve bem? Ah, joia, massa. Bom te ter por aqui. Eu estava explicando para o pessoal do que se trata o projeto Código de Honra. Eu estava ouvindo você. Eu estava ouvindo. Já havia, né, falado sobre isso nos bastidores em outros tempos. E Código de Honra tem sido algo assim, eu me sinto agraciada por Deus, por Ele ter plantado esse projeto no meu coração. A gente já desenvolveu, né, alguns projetos juntos. E a gente sabe que dentro desses projetos tem essencialmente a marca desse Código de Honra, né? Eu queria apresentar a vocês o pastor Sobrinho, pastor Carlos Sobrinho. A gente desenvolveu, ele tem um projeto lindo e me convidou para fazer parte em um dado tempo. Eu sempre faço parte, né? Sempre que posso. Mas eu não tenho essa escolha, não. O Canal Cristão é um projeto lindo. Se vocês puderem, sigam o Canal Cristão, é um projeto lindo, é um projeto que tem essa mesma visão de tratar daquilo que é importante para o Senhor, de tratar daquilo que é inegociável para Deus. Então, se alguém não segue o Canal Cristão, siga. Se alguém não segue o pastor Sobrinho, que é um jornalista excelente, tem aí enfrentado, né, nessa era tão difícil, né? É mesmo, tem sido difícil. É difícil, porque na verdade estamos em um tempo difícil
E, e lutar e manter esses valores intactos é o nosso maior dever. E é por isso que é tão difícil, né? E aí eu queria antes de eu compartilhar a palavra, do Senhor compartilhar a sua palavra, antes da gente começar verdadeiramente, né, a live, começar que eu digo, né, a ministração, eu queria te pedir para orar, para apresentar a live. Eu sempre peço ao convidado de honra, um convidado especial para fazer isso, no começo e no final. E vai sair o lado contrário, porque, né, por causa Mas eu queria declarar aqui que, antes de mais nada, o nosso convidado de honra é Jesus. Então, a Ele seja a honra, a glória, o louvor, a adoração. E tudo por Ele, para Ele. Esse projeto é dele, é para Ele. E eu queria glorificar o nome do Senhor por isso e te pedir para orar, pastor. O senhor ora, e aí em seguida eu compartilho o tema, o texto que o Senhor ministrou no meu coração para a live de hoje, mas é independente daquilo que o Senhor vai trazer como valor agregado a essa live, entendeu? Amém. Pode ser assim? Pode. Então vamos orar para a gente começar. Querido Deus, nós queremos entrar na Tua presença, porque não tem lugar melhor para a gente estar. Eu quero orar por cada pessoa que vai chegar aqui. No final do dia nós podemos estar cansados, nós podemos estar exaustos fisicamente, mas a alegria de estar na Tua presença, de compartilhar coisas sobre o Senhor, de falar do Teu amor e falar de como é incrível segui-lo, faz com que as nossas energias sejam recarregadas imediatamente. Então eu quero orar para que as pessoas possam chegar até nós aqui na live, que essa mensagem que vai ser compartilhada aqui chegue ao máximo de pessoas possível, que elas possam compartilhar e enviar para outras pessoas que, independente de como estejam emocionalmente, possam compartilhar conosco aqui esse momento de crescimento, esse momento de inspiração, esse momento onde o Senhor primeiro fala com a gente, para que a gente possa falar do Senhor. Que coisa incrível é ter a Tua presença. O Espírito Santo, o Senhor tem liberdade no nosso meio para operar como quiser. Que não seja nada de mim, nem nada de Érica, mas que seja tudo do Senhor através de nós. Nós abrimos mão de todo o conhecimento, de toda a capacidade, de toda a história que temos, para que nesse momento o Seu nome seja glorificado, para que o Seu nome seja exaltado. Nós oramos porque vivemos um momento onde nem é preciso falar do Senhor, é preciso viver como o Senhor. E é por isso que não importa o que vamos falar, mas importa o que as pessoas vão fazer a partir do que nós falamos. Nós oramos em nome de Jesus agradecidos, porque sabemos que o Senhor já tem um controle desde o dia que a Érica convidou, desde o dia que esse projeto veio ao coração dela, o Senhor já tinha um controle, e o Senhor nunca perdeu o controle. Então, nós oramos para que essa noite seja uma noite especial na Tua presença, em nome de Jesus. Amém. 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 Deus é bom. Em todo tempo. A palavra que eu quero compartilhar está em 1 Coríntios, é uma palavra super conhecida, é uma palavra bastante ministrada, fala de um princípio fundamental e é inevitável a gente considera, é inevitável, é impossível, né, que a gente não considere esse princípio. Está em 1 Coríntios 13, que fala do amor. Mas a palavra que foi o versículo que eu escolhi para o meu casamento. Glória a Deus. E, na verdade, a gente sempre lê e a gente sempre aprende, né? Sempre o Senhor tem algo a ministrar, né? Sempre. Porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Então, assim, em 1 Coríntios 13, eu vou ler a partir do verso 4 até o 13. O amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha, mas havendo profecias, serão aniquiladas, havendo línguas,
cessarão. Havendo ciência, desaparecerá. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas, essa parte que me chamou mais atenção. Mas, quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora, nesse tempo, vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face. Agora eu conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes 3. Mas o maior destes é o amor. Por que eu trouxe essa palavra assim? O que foi que mais me chamou a atenção dessa palavra em relação ao amor? É porque a gente está vivendo um tempo onde o amor de muitos esfriou, está se esfriando, né? E eu fico pensando assim, nesse pacote de valores do Código de Honra, o que a gente está fazendo com o amor? O amor em todos os níveis. O amor pelo próximo, o amor a si mesmo e mais ainda o amor ao nosso Deus. Porque amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Aí eu me pergunto, estamos sendo essa igreja que Jesus está querendo que a gente seja? Estamos sendo essa pessoa que o mundo está precisando, que aquele que está precisando de salvação, de alcance, de uma mão, de um braço? Estamos sendo esses cristãos? Estamos sendo? Essa é a pergunta que eu faço para mim. Eu estou sendo essa pessoa? Eu estou sendo essa pessoa com o meu pastor? Eu estou sendo essa pessoa com os meus filhos? Eu estou sendo essa pessoa com os meus vizinhos? Eu estou sendo essa pessoa com os meus pais? Entende? Com os meus amigos? Com os meus irmãos em Cristo e até com aqueles que me perseguem, eu estou sendo? Então, eu vou deixar essa pergunta aí no ar e vou passar a palavra para o senhor, viu, pastor? Fica à vontade aí. Amém. Casa sua. Amém. Assim, primeiro eu quero te parabenizar pela iniciativa do projeto, porque eu tenho aprendido que quando a gente vai fazer as coisas de Deus, a gente precisa começar com o que a gente tem, para que Ele mostre como é que quer que seja. E eu tenho certeza que o que eu te conheço, eu tenho certeza que quando o Senhor falou com você, eu imagino que a sua primeira reação tenha sido de, será que é isso mesmo? E aí tem uma coisa muito legal, o que é que você fez? E no reino de Deus, mais importante do que o que a gente teoriza sobre o que a gente acha que tem que fazer, é o que a gente faz. É o que a gente faz que efetivamente muda a vida das pessoas. Eu acompanhei as outras lives, nos outros episódios, eu posso chamar assim, do Código de Honra, e eu aprendi muito e vi coisas de textos que eu já conhecia que eu não tinha olhado sobre aquela perspectiva. Então, independente de se quem a gente gostaria que está assistindo está, independente da quantidade de pessoas, independente de qualquer coisa, é uma semente que é plantada de uma forma especial. Então, eu queria já começar dizendo isso. Quando você me falou do Código de Honra, eu fiquei pensando, meu Deus, Código de Honra. Eu estava na esperança de você me dizer assim, pastor, o Código de Honra é o nome do projeto e o tema que tu vai falar é esse. Aí eu disse, ela vai me dar um tema, vai ficar tudo mais fácil. E aí foi só Código de Honra. E aí eu fiquei pensando sobre isso, né? Eu falei, e aí, Deus? E aí ele trouxe ao meu coração um texto, eu queria compartilhar com vocês, mas eu queria só fazer uma observação, sei que você falou antes, dessa coisa do tempo do fim. Você questionou aí o tempo do fim, onde o amor vai se esfriar, onde as pessoas... E você trouxe para nós um texto extremamente conhecido que fala do amor, onde ele diz um monte de coisas sobre o amor que a gente acha lindo dizer, mas muitas vezes não faz. O nosso amor,
quando é o amor com a gente quer que ele seja e atinja todos os requisitos que você leu em Coríntios. Mas quando é para a gente amar, às vezes ele nem sempre é paciente, nem sempre tolera tudo, nem sempre ele quando é para a gente fazer. E o amor não é um sentimento, o amor é uma ação. Então, se a gente não fizer, não praticá-lo, não amar de verdade, a gente vai ser só... é duro isso, mas assim, é como se nós fôssemos... meu Deus, fugiu a palavra agora. É como se nós fôssemos impostores do reino. A gente sabe o que tem que fazer, a gente sabe o que é que quer que as pessoas façam, mas quando é para a gente fazer é muito difícil. Nós estamos vivendo um tempo do fim, porque eu percebi que você não falou e o amor de muitos se esfriará. Você falou no presente, né? Se esfriou, está se esfriando, porque é muito claro isso. E durante muito tempo eu fiquei triste com esse sentimento, mas depois eu confesso para você, e quem quiser, quem não entender vai achar que eu sou doido, mas eu confesso que a cada dia que fica pior eu me alegro, porque essa é a condição para Jesus voltar, e eu gostaria que ele voltasse logo. O cristão, ele não tem o direito de se entristecer com o tempo mau. Aquele que está conectado com a Bíblia, aquele que está estudando a Bíblia, que está vivendo a Bíblia, aquele que está conectado com Deus no dia a dia, eu digo que ele só tem o direito de ficar mal durante 30 segundos, que é o tempo depois que ele lê o texto. Depois ele não pode mais ficar mal, porque está escrito, e Jesus nos avisou, porque não pode ser surpresa para nós. Eu penso que o texto diz que ele que virá como ladrão, ele não virá como ladrão no sentido de ser uma surpresa para quem vem, mas no sentido da hora. A gente não sabe quando vai ser, mas a gente sabe que vai ser. Então, a gente não pode estar surpreso, não pode pegar o cristão de surpresa. A hora a gente não sabe, mas a gente tem que ansiar por essa hora. E é por isso que o mundo vai ver a gente como doido. Porque todo mundo cria as expectativas aqui, tá todo mundo querendo conquistar coisas aqui, tá todo mundo querendo viver coisas aqui. E a gente admitir a perspectiva de que quanto mais rápido ficar pior, mais rápido a gente vai estar no céu, é doido mesmo. Então, eu queria só fazer esse comentário porque eu tenho falado muito lá na igreja, tanto para os jovens que eu lidero, quanto para a igreja como um todo. Eu tenho falado muito, Deus tem falado muito no meu coração de mensagens sobre o tempo do fim, mas sempre com esperança, porque quanto mais rápido acontecer, mais rápido a gente vai estar no céu, e isso é uma perspectiva que só quem ama muito Jesus tem. Só se entristece com o tempo do fim quem não sabe para onde vai, quem não sabe como vai ser quando o fim chegar. Nós cristãos temos que nos alegrar, e como a Bíblia diz que o povo vai dizer que a gente é doido, então está tudo certo. Está tudo certo. Então, eu não podia deixar de falar isso, porque eu percebo e tenho ouvido pessoas, eu tenho recebido pessoas que mandam mensagem para mim, tristes, angustiadas, porque está ficando difícil, porque não está conseguindo um trabalho, ou porque está sendo perseguido no trabalho, ou porque por causa de doença, e as pessoas estão tristes, pandemia, como é que pode? E eu falei, se você está me mandando essa mensagem, se você está respirando, já tá valendo. E se você entender que Jesus está olhando para você de um jeito especial, porque você está olhando para ele de um jeito especial, você não vai ter tempo de se angustiar. Porque quando vier o tempo mal, você pode até chorar. Mas tem que passar. Pastor Lázaro, beijo para você, querido. Estou vendo aqui seu comentário agora. Especial, você é um cara especial também. Então, eu vejo, Érica, que nesse tempo mal, o cristão tem que se aprofundar em Jesus para que no tempo mal a gente se alegre. E talvez tenha gente assistindo a gente agora e perguntando, meu Deus, como que eu vou me alegrar com a perspectiva do fim? E outro dia alguém me perguntou, pastor, na grande tribulação, o senhor acha que, se o senhor estiver aqui diante do anticristo, o senhor acha que o senhor teria coragem de resistir? Eu falei, eu sei lá, quando chegar esse tempo eu vou voltar no céu, eu quero saber de negócio de anticristo. Então, eu quero saber de Jesus. A gente fica investindo tempo às vezes no que não precisa investir. Eu quero cada dia mais conhecer Jesus, cada dia mais me aprofundar nele, para não ter tempo de ficar sabendo como é o inferno. Não quero saber, eu sei que é ruim, eu quero estar lá.
Então, que nesse tempo do fim, a gente gaste mais a nossa energia em Jesus. Era isso. O Eu texto só queria fazer um acréscimo Passa. rapidinho. Em relação a essa questão da tristeza, a única coisa que justifica da gente ficar aflito, e isso é uma confissão minha aqui, no quesito, no quesito quantas pessoas precisam ser salvas, não é? Sim. Quantas pessoas precisam ser alcançadas, né? Que o ideal é que a nossa vida, que quando a gente vê as cartas de Paulo, né, a alegria dele de saber que a igreja foi alcançada, que as pessoas estão trabalhando em prol do reino e que mais e mais pessoas. Então, assim, que a nossa vida faça sentido para o outro. E é nesse sentido que eu falo da questão do amor. E aí eu entendo a tristeza. Não, eu estou falando assim, eu entendo o desespero de alguns, por exemplo, que esse seja o motivo da tristeza. Não porque Jesus está voltando e não porque estamos no tempo do fim, mas eu preciso alcançar mais pessoas. Eu preciso... o que eu estou fazendo com a minha vida nesse tempo de caos. O que eu estou fazendo com a minha vida nesse tempo de pandemia ou de esfriamento do amor. É mais ou menos nesse sentido que eu queria agregar essa informação. Entendi perfeitamente o que você falou e vou adicionar mais uma coisa aí, que ou a pessoa vai acordar ou ela vai entristecer de vez. Na maioria das vezes, quando a gente se angustia com o fato de que o tempo do fim está próximo e a gente se preocupa com pessoas, no sentido de quantas pessoas ainda não foram alcançadas, isso tá muitas vezes, não é sempre, mas está muitas vezes ligado à nossa incapacidade de ser usado para alcançá-las. Quando eu falo da gente se alegrar no tempo fim, é uma sequência automática para mim. É assim, eu vejo que está pior, eu vejo que o tempo mal está ficando pior, e eu vejo que Jesus está voltando. Isso precisa me dar alegria para eu exercitar o amor de ir atrás das pessoas falando de Jesus, e não a tristeza de me preocupar de para onde elas vão. Então, a alegria de se mover diante da dificuldade é uma alegria que o cristão tem que ter. É um movimento automático. A gente deixa o Espírito Santo fluir, e aqui eu não estou nem falando de manifestações do Espírito Santo, dom de línguas, estou nem falando disso. Eu estou falando de deixar o Espírito Santo ser o guia no dia a dia, para que esse sentimento de perto do fim vire um combustível de foguete. Então, é nessa pegada aí. E aí, quando eu fiquei pensando, Jesus, e aí? Eu fiquei pensando em honra. Código de honra. Porque eu tenho visto, Eric, tem me preocupado um pouco, as igrejas falando de honra como algo que está envaidecendo pessoas. Merecedor do ser humano. Eu vou honrar o meu pastor, então eu vou dar ele até o que eu não tenho, ou então eu vou fazer até o que eu não faço para minha família para honrá-lo. Isso muitas vezes não é honra. Eu vejo o contrário, eu vejo o princípio de honra para mim, nesse caso, é sempre o maior abrindo mão para que o menor aconteça. E no nosso caso aqui, eu quero destacar um texto de Paulo, que é um texto para mim muito forte, que é um texto de 1 Timóteo, que está lá no 1 Timóteo, no capítulo 1, a partir do verso 12, mas a gente sempre destaca esse texto. Toda vez que as pessoas vão falar desse texto, elas falam do 17, do versículo 17, que diz: ao Rei Eterno, o Deus único, imortal e invisível, seja a honra, a glória para todos sempre. E às vezes a gente vê isso até no adesivo no vidro do carro, às vezes a gente vê isso nas redes sociais como um versículo em stories para ficar bem na fita. Mas esse texto, ele tem um contexto que para mim é incrível demais. Esse texto, ele fala da gratidão de Paulo, né? Ele fala da gratidão de Paulo por ter conseguido vencer e se levantar no tempo mau. Quando você começou a falar de tempo mau, de tempo do fim, eu estava dando risada aqui por dentro. Você não viu, mas eu estava dando risada por dentro. Porque eu estava pensando nisso. Eu disse, meu Deus, como o Senhor é bom. Porque o texto diz assim, olha o que diz o texto: eu dou graças a Jesus, que me deu força e me considerou fiel, designando-me para o ministério. Olha como ele começa dizendo. Ele não caminha no ministério, ele não fala do chamado dele, nem da ação ministerial por força própria. Ele fala,
eu dou graças a Jesus porque ele me deu forças e me considerou fiel, ou seja, ele confiou a mim a missão e ele me deu força para executar essa missão que ele me deu. Então, ele já começa dizendo, me esquece, tem nada a ver comigo. Se você está pensando em honra, se você está pensando em agradecer, se você está pensando em fazer, faz a quem de direito, faz aquele que me escolheu. E às vezes a gente fica se movimentando no reino, eu vou fazer isso na igreja, eu vou ajudar, entra numa agenda de ativismo para ser reconhecido, para que as pessoas digam, olha como aquele obreiro é um obreiro aprovado, olha como aquela pessoa fala de Jesus e toda vez que ele fala, não sei quantos se convertem. Besteira. O que Deus quer é que você esteja lá e que você faça com aquilo que é melhor para você, porque Ele te escolheu e porque Ele te capacitou. Tem nada a ver com você. E a gente às vezes está fazendo sobre o pretexto, sobre a desculpa de honrar a Deus, mas na verdade a gente quer que a honra venha para a gente. E isso é bem fácil de perceber. Quando não acontece do jeito que a gente quer, eu vou fazer um podcast no sábado que vem que eu chamei de A Igreja de Cristal. E o que é o tema? O tema é a Igreja de Cristal. Teologia coach, falsos profetas e a igreja que não aguenta um beliscão. E as pessoas acharam engraçado quando eu li esse tema. Por quê? Porque hoje tem muita gente saindo do evangelho, tem muita gente se incomodando, porque não aguenta um beliscão, e é uma expressão bem da Bahia, isso, não sei se quem está fora da Bahia vai entender, mas no sentido de que, buscando a honra para si, quando ela não vem, ela abandona até hoje o evangelho. Ela sai da igreja, ela muda de lugar, ela tem muitas igrejas que surgiram a partir do sentimento de não me honraram aqui, então eu vou abrir a minha própria igreja, aí ele sai, abre uma portinha e começa uma cadeia destrutiva do evangelho. E esse texto, Paulo fala assim, eu sou muito grato a Deus porque ele me deu força, ele me considerou fiel e ele me designou para o ministério. Não tem nada a ver comigo. Tem a ver com aquele que me mandou. E ele diz, a mim, olha que incrível, a mim, e anteriormente fui blasfemo, perseguidor, insolente, mal alcancei misericórdia, porque eu fiz por ignorância e da minha incredulidade. Ou seja, eu não era para estar aqui. Eu não sirvo para nada. Tudo que eu fazia até conhecer Jesus era ruim. Tudo que eu conheci, tudo que eu fazia até Jesus entrar na minha vida e mudar a minha história, era para me levar direto de escorregadeira para o inferno. Aí às vezes a gente usa até como jargão, só a graça, né? Mas aí é só a graça mesmo, só pela graça de Cristo mesmo, né? Mas continue, então, desculpa. Aí, olha o que você falou. Aí o 14 diz o que você falou, diz assim, contudo, a graça do nosso Senhor transbordou sobre mim com a fé e o amor que estão em Cristo Jesus. Ou seja, a graça não foi derramada sobre ele, a graça transbordou sobre ele. Então, assim, na minha superabundou. Superabundou, algumas pessoas transbordou. Ou seja, não foi assim Deus dizendo, deixa eu dar uma pitadinha de graça nesse cabra aí, não. Não, é assim, transbordou, eu vejo como um rio inundando, tomando conta, e aquele cara que acabou de dizer que era blasfemo, que era perseguidor, que era intolerante, que era um monte de coisa ruim, que estava com uma passagem comprada para ir para o inferno, a graça transbordou sobre ele, e ao transbordar sobre ele, agora ele é um cara apto para fazer a missão. Que coisa incrível, tem nada a ver com ele. Não tem nada a ver com a habilidade pessoal dele, não tem nada a ver com o que ele construiu até ali, não tem nada a ver com a escola que ele fez, não tem nada a ver com a faculdade que ele fez, não tem nada a ver com nada, não tem nada a ver se ele tem 1 milhão de seguidores na rede social, se ele é influencer, não tem nada a ver com essas bobagens. Tem a ver com a graça transportando sobre ele. E isso é extraordinário, porque uma pessoa agora, uma só, que saiu de casa hoje pensando em morrer e se suicidar, passou por aquilo, 30 segundos da nossa conversa e entendeu que Jesus pode mudar a história dela. E se isso não é transbordar da graça na vida da pessoa que foi salva da morte por 30 segundos de uma palavra, nada mais pode ser. E aí ele diz, essa afirmação é fiel e digna de toda aceitação. 2 pontos. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior.
Meu Deus do céu, Meu Deus. quando eu leio isso, ó, que coisa incrível. Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, do qual eu sou o pior. E quando Paulo, aí, nesse No lugar exato do momento, pecado, superabundou a graça. mas nesse exato momento que ele diz, Cristo veio para salvar o pecador, que deles eu sou o pior, ele aí começa a marcar no discurso um ponto que lá no final, no 17, vai terminar com quem deve receber a honra. Quando ele diz, Jesus veio para os pecadores, dos quais eu sou o pior, ele está reforçando o que ele começou dizendo, que é, não importa como você está. Se você está no pecado, não importa como você está. Jesus veio por você. Quando você entrar na presença dele, você vai ter que mudar. Mas para entrar, você não precisa mudar, você só precisa aceitar. E quem está te dizendo isso é alguém que era pior que você. Era alguém que perseguia, era alguém que tirava sarro do cristão, era alguém que era alguém que fazia tudo errado. Mas que eu estou te dizendo não é porque me disseram, eu estou te dizendo porque aconteceu comigo. Eu estou te dizendo porque eu era dos pecadores o pior e ele entrou na minha vida e transbordou a graça de uma forma que agora não importa mais quem eu era, mas importa quem eu sou e importa para onde eu vou. A conexão que ele faz aí é, acorda, não importa o que você fez hoje, importa o que você vai fazer a partir de agora. Você tem uma chance, é para você, é agora. E quem está te falando isso é alguém que era pior que você. E aí ele começa a preparar o terreno para lá na frente ele dizer, olha, isso tudo que eu te disse é para que você entenda que só tem uma pessoa que a honra tem que ser dada, só uma. Então, ainda que você seja apaixonado ou apaixonada pela pregação do seu pastor, pela sua igreja, ainda que você tenha gratidão por alguém que pregou o evangelho para você, isso foi o começo da sua nova vida, ainda que você tenha uma história plantada numa igreja, ainda que você tenha reconhecimento do trabalho pastoral, evangelístico, de amor, de algum missionário, ainda que você reconheça a presença de Deus no trabalho de alguém, sempre vai ser Deus, nunca vai ser essas pessoas. Aleluia. E isso é incrível porque quebra na raiz qualquer relação de idolatria. Porque eu me lembro que eu estive numa igreja onde o pastor presidente proibiu de colocar no site da igreja a escala dos pregadores. Porque as pessoas estavam escolhendo qual pregação ir. Eu gosto mais do pastor tal, eu gosto mais do pastor tal. Então hoje quem vai pregar é o pastor sobrinho, eu não gosto muito da pregação dele, então eu não vou lá. E aí ele começou a perceber que a igreja estava escolhendo de quem e o que queria receber. E aí ele tirou. E quando alguém perguntou a ele, pastor, por que tirou lá a escala dos pregadores? Ele disse, porque todos os dias a palavra quem vai trazer é Jesus. Ele só vai usar pessoas diferentes. Glória a Deus. E se você não está disposto a ouvir Jesus através de uma pessoa que você não tolera, você não vai ouvir de ninguém. Meu Deus. E aí quando ele falou isso, eu falei, que incrível. Porque a igreja a gente costuma dizer assim, a igreja é um hospital. A gente costuma dizer isso. Eu não gosto muito dessa afirmação, mas se a gente for partir do princípio que ela é um hospital, ela só será completa como hospital se o paciente que entrou nela sair curado. Se o paciente que entrou nela não saiu curado, ela é só uma sala de espera para o cemitério, não é um hospital. Meu Deus. Só faz sentido ser um hospital se o cara chegou doente, se o médico tratou e a pessoa saiu curada. Senão ela é só uma antessala do cemitério. E tem muitas igrejas que têm sido uma antessala do cemitério porque estão fazendo as pessoas que estão doentes saírem mais doentes ainda. E por que isso está acontecendo? Porque nos púlpitos está se falando de tudo menos de Jesus. Eu vejo nos púlpitos se falar de política, eu vejo nos púlpitos se falar de um monte de coisa. Pastores que trazem para o púlpito histórias das suas ovelhas para envergonhá-las. Eu vejo de tudo. E o que eu preciso ver? Eu preciso chegar lá e ver Jesus. Eu passei por um momento agora, Érica, que vai ilustrar bem isso. Eu sou pastor de uma igreja, você conhece, e em dezembro eu assumi os jovens. Não era o que eu queria. Eu não planejei ser líder dos jovens. Mas os pastores que estavam líderes dos jovens saíram para ter o seu próprio ministério. E eu oro para que Deus os abençoe grandemente.
Amém. E aí, quando eles saíram, o pastor presidente dizia assim: sobrinho, é com você. Eu falei: meu Deus, pastor, você não tem juízo. Ele disse: é com você. E tudo que eu ouvi era: vai acabar, é final de ano, as pessoas vão viajar, quando voltar, não vai ter ninguém. Eu ouvi de tudo. Mas eu ouvi alguém dizer assim: Cristo está nesse negócio, não se preocupe. Então pergunta o que ele quer que você faça e faz. E assim a gente procedeu. E está avançando. E um dos jovens me perguntou assim: pastor, se eu quiser sair para ir acompanhar os pastores que saíram ou ir para um outro ministério, o senhor se incomoda? Eu disse, ó, minha missão não é trazer nem cuidar de jovens na minha igreja. A missão é tirá-los do mundo e levá-los para Cristo. Onde isso vai acontecer, pouco importa. Se você vai segui-los, ou se você vai para algum outro lugar e vocês vão estar na presença de Jesus, amém. Eu vou ligar para eles daqui a 2 meses, 3 meses e vou dizer: ei, cadê a Érica que saiu daqui e foi para aí? Tá aí? Se ele me disser: Érica tá aqui, tá forte, tá crescendo, você nem vai reconhecer, tá muito melhor do que quando estava aí, eu vou dizer: glória a Deus, missão cumprida. Mas se você me disser que a Érica não tá aí, que ela foi para o mundo, que ela se afastou, eu vou buscá-la em casa. Então, eu não tenho que me preocupar com quem saiu da igreja e foi para uma outra igreja e está crescendo em Jesus. Eu tenho que me preocupar para quem saiu da igreja e foi para o mundo. Então, por quê? Porque a honra não é minha, não precisa ser minha, nunca vai ser minha. Eu não me preocupo em dizer se o meu ministério está funcionando ou se não está funcionando. Eu me preocupo em saber se o meu papel no reino está sendo feito. Se eu falar de Jesus para alguém, e essa pessoa, imagina o seguinte, Érico, nós estamos aqui, eu estou em Lauro de Freitas, acho que você está também, né? Não sei se você está no Sul, se você está em Lauro de Freitas, não sei. No Sul. Mas você está no Sul, né? Imagina o seguinte, que a gente pregou aqui, uma pessoa de Minas Gerais ouviu a gente falando de Jesus aqui e falou: meu Deus, eu quero conhecer esse Jesus que esses dois estão dizendo aí. Aí ela se converte lá em Minas Gerais. Como é que ela vai fazer? Ela vai para a sua igreja no Sul ou ela vem para mim na Bahia? Uma coisa que eu ouço de interessante é que, assim, procure a igreja mais próxima da Bíblia. Não mais próxima de sua casa, mas a mais próxima da Bíblia. Não mais próxima daquele que você quer que esteja falando, né? Que pois é, e aí o que Paulo está dizendo aqui é exatamente isso. Não tem a ver comigo, mas com a mensagem que eu trago. E a mensagem que eu trago tem a ver com quem me deu a mensagem. Não tem a ver com o quanto eu me preparei para a mensagem. Tem a ver com quem me deu a mensagem. E aí ele diz assim: por isso mesmo alcancei misericórdia, para que em mim, o pior dos pecadores, Jesus Cristo demonstrasse toda a grandeza de sua paciência. Meu Deus. Usando-me como exemplo para aqueles que nem haveriam de crer para a vida eterna. Eu quero que as pessoas olhem para mim e digam assim: eu quero ser como esse cara é, porque com certeza é melhor do que o que ele era. E essas pessoas nem precisam me conhecer como eram, porque elas acham bom como eu sou. O que eu não quero é as pessoas dizendo: eu ser crente para ser igual àquele cara. O que Paulo está dizendo aqui é um recado para quem eu conhecia antes. Você que me conhecia antes e sabia que eu era dos pecadores o pior, eu agora sou esse. Venha conhecer e venha saber o que foi que aconteceu comigo. Eu vou te dizer quem fez isso. E você que não me conhece, você imagina que como eu estou está bom? E se como eu estou está bom, então você imagina que eu era pior antes. Nas duas opções, ele vai mostrar quem fez. Nas duas opções, ele vai mostrar para as pessoas quem foi o autor da transformação. Portanto, se a gente fala de amor, mas não age, se a gente fala de Jesus, mas não age como ele, nós somos só grandes impostores cristãos. Há um pensador que diz assim, que todo cristão ele é um missionário ou é um impostor. Se a gente não está falando de Jesus, se a gente não está vivendo ele no dia a dia, se a gente está perdendo a oportunidade de falar de Jesus na fila da lotérica, na fila do banco, na fila da farmácia, se a gente está perdendo a oportunidade de falar de Jesus no dia a dia, se a gente está perdendo a oportunidade de sair na rua e dizer assim: ó, Deus te abençoe, que seu dia seja incrível. Quando a gente chega no caixa do supermercado, e eu tenho esse hábito, eu chego no caixa, se eu estiver no supermercado, em qualquer lugar, eu falo: como é que é seu nome? Aí a pessoa me fala o nome, e só pelo perguntar o nome, ela já fica alegre, porque muita gente passa por funcionários de supermercado que não olha nem na cara. E eu olho e eu digo assim: como é que é seu nome? Ela diz: fulana. Eu digo: fulana, deixa eu te dizer um negócio. Deus tem um negócio incrível com você. Seu dia vai ser incrível. Você está satisfeita com o seu trabalho? Hoje vai ser o melhor dia do seu trabalho, vai ser incrível. Você vai ver o que Deus vai fazer com você. No final do dia, você vai olhar e vai dizer assim: meu Deus, como foi incrível meu dia hoje. E a pessoa fica olhando para mim assim, com a primeira sensação esse cara não é normal.
Mas a segunda sensação é de alívio, sabe? É de dizer assim, puxa, que legal. Assim, sabe? Eu nem sabia que Jesus estava ligado em mim. Nossa, esse que cara quer dizer presente. isso, que legal. Que legal. E aí é exatamente isso que Paulo está dizendo. A misericórdia de Deus foi tão grande que usou um cara ruim demais, que ele era ruim demais. Usou um cara ruim demais para dizer, ó, se você entender que um cara ruim como esse pode falar de uma situação de amor, você também pode. Se ele pode, você também pode. E aí ele termina dizendo, ele fala assim, usando-me como exemplo para aqueles que haveriam de crer para a vida eterna. Ou seja, ele está falando de alguém que está por vir. Aí ele diz, ao Rei eterno, o Deus único, imortal e invisível, seja a honra e a glória para todos sempre. Depois dele dizer, ó, eu era uma porcaria, opa, voltou aí? Pra mim tá aqui. Parou um pouquinho. Agora. Voltou, é porque entrou uma ligação. Jesus, ele fala assim, ó, meu Deus, eu estava lá ruimzão, se eu era aquilo tudo, Jesus veio com a história de reputação. Mas aí no final, ele é aí que está a chave da honra para mim. É quando ele chega no final, ele podia dizer assim, ó, eu era um pecador, um miserável, um perseguidor, um tudo. Aí Jesus veio, entrou na minha vida e mudou a minha história, e hoje eu sou um cara legal. Me adora aí que agora eu estou incrível. Mas não é isso que ele faz, ele fala, eu agora estou legal, eu agora estou incrível, mas não sou eu, é aquele que está em mim, transbordando. Não tem a ver comigo. Por isso que quando alguém fala assim, eu não sei, fulano era tão ruim, agora fulano mudou, e ele disse que foi Jesus, eu não consigo entender como é que Jesus consegue fazer uma pessoa que era tão enjoada, tão chata, virar essa pessoa incrível. Aí eu sempre, porque não é mais a pessoa. Agora é Jesus através dela. Então, se você não conseguir enxergar isso, muitas vezes a trava de enxergar isso está no fato de que a gente está medindo a pessoa pela nossa régua. Às vezes a gente acha tão difícil Deus mudar a gente, que para provar que Ele não muda a gente vai divulgar o discurso de que Ele não consegue mudar ninguém. Então, admitir em Paulo que é possível mudar, passa por admitir que é possível também em mim. A gente precisa admitir que a gente não vai ser perfeito. Quando a gente aceita Jesus, às vezes, mesmo com a mudança radical, isso não vai nos fazer perfeito, né? Mas vai fazer com que a gente olhe com carinho e com cuidado aqueles pontos de imperfeição. Aquilo que afastava, aquilo que maltratava, aquilo que dava mau testemunho, precisa sair da nossa vida. Eu disse, essa semana pregando para os jovens, eu disse, Jesus aceita você como você está, mas Ele não aceita que você fique como você veio. Então, as pessoas estão confundindo, achando que a graça é um passaporte limitado para pecar, e a graça não é um passaporte limitado para pecar. A graça é um passaporte limitado para que o pecador conheça e esteja na presença daquele que vai fazer ele não pecar. Aleluia. E esse acesso, ele é ilimitado. Tantas quantas vezes a pessoa quiser acessar. Só que tem uma coisa na palavra que eu acho incrível, é que depois que a pessoa acessa, ela perde a condição de inocente. E isso é incrível, porque quando a gente conhece e a gente fala assim, mas eu não sei quem é Jesus. Aí Jesus entra e faz uma coisa incrível. E a pessoa não pode mais dizer que não sei quem é Jesus. Porque se ela disser eu não sei quem é Jesus, ela já está admitindo uma mentira e já está tudo, já foi tudo por água abaixo. O que acontece muitas vezes é que quando a gente vai numa igreja, uma pessoa como essa, quando vai na igreja, e se naquela igreja a referência não é Bíblia, não é Jesus, ela, ao invés de encontrar um remédio, ela vai encontrar uma escorregadeira. Partindo do pressuposto que o inferno está embaixo, ela vai encontrar uma escorregadeira. E por quê? Porque as igrejas hoje, e quando eu vejo alguém falar assim, você viu que aquela igreja aconteceu isso, é um absurdo. Eu tenho um amigo, pastor Alain, a gente conversa muito, tive o prazer de passar a tarde com ele hoje, e a gente é comum num pensamento, que é o seguinte, é que no tempo do fim, as nossas igrejas vão ser fáceis de ser reconhecidas, elas estarão vazias.
as igrejas que o evangelho é Jesus, que o púlpito está Jesus, que o centro é falar de Jesus, de salvação, de confronto, de fazer com que a pessoa diga, ó, você está na droga, você tem que deixar, se você está adulterando, você tem que parar, se você não está respeitando seus pais, você precisa começar a respeitar. A igreja que trouxer o evangelho genuíno do confronto, Érica, no tempo do fim ela vai estar vazia. Sabe as igrejas que vão estar cheias? Aquelas que vão dizer, venha como você está e permaneça como você está, porque a graça de Jesus vai te aceitar de qualquer jeito. E você pode permanecer como você está, porque Jesus é amor, ele não é um Deus mau, ele vai... Como se Jesus fosse um servo pronto só para transportar a pessoa, quem quisesse para o céu. E essas pessoas vão descobrir que na porta do céu há um atalho para o inferno. Quando elas estiverem lá e disserem... E aí? Estreita, né, pastor? Não houve reforma. Quando elas chegarem lá, que elas disserem, mas eu fiz isso, mas eu fiz aquilo, mas na minha igreja estava cheio. Tinha um monte de gente, eu cuidei de mendigo, eu dei cesta básica. E ele vai dizer, eu não sei nem quem você é. Não sei nem quem você é. Eu gosto da ilustração, Érica, de o pastor, o que Jesus manda a gente fazer para seguir ele? Ele diz assim, ó, pega a tua cruz e segue. Não é assim? Vamos tentar viajar aqui na ilustração de pegar a cruz. Eu não consigo ver alguém pegar a cruz, porque a cruz não tem rodinha, ela não é de isopor. Então eu não consigo ver alguém pegar a cruz e caminhar com ela sem uma coisa que é fundamental. Carregar a cruz deixa marcas. Se você não tem marcas, se a sua pele não está ferida, se você não tem dores por estar no Evangelho, talvez você esteja carregando qualquer coisa, menos a cruz. Carregar a cruz, carregar a cruz e andar com ela, e falar de Jesus com ela, e não desistir, não recuar, ela vai trazer marcas. E eu gosto da ideia de que no céu há um sensor de marcas. Imagina que a porta do céu, porque deve ser uma porta bonitona, grandona, daquelas portas igual... O pessoal vê essas casas de rico que a porta, a maçaneta é lá embaixo e a porta está lá no teto, e acha que aquilo é incrível. Incrível é a porta do céu. Imagina que você vai chegar na porta do céu e vai ter um sensor de marcas. E quem tiver marcas, observa que a Bíblia não diz assim, que as pessoas chegaram e aí alguém abordou na porta e disse, você tem marcas, pode entrar. O que a Bíblia diz é que serão abordados aqueles que não vão entrar. O que ela me diz é que o acesso é automático e liberado para quem tem. Para os que não adentrarem. Então, assim, na verdade, há uma barreira para os que não vão entrar, mas não há barreira para quem vai entrar. Então, eu gosto da ideia de ter imagina a gente chegando, olha que seria incrível, eu me arrepiei agora, olha que coisa incrível. Você está chegando na porta do céu, não sei como você vai estar, se vai estar com roupa branca, se vai estar flutuando, não sei, não importa. Imagina que você está chegando na porta do céu, e aí você está passando, e a porta se abre, e Jesus está te esperando você no trono para te dar um cheiro, como a gente diz aqui na Bahia, e ninguém vai te parar, e ninguém vai te dizer nada, só vão te dizer assim, ó, usufrui aí, fica na presença. E quem não tem nenhuma marca, mas tem discurso, o sensor vai apitar. Sabe? E a pessoa vai dizer, não, mas peraí, eu sou pastor daquela igreja, eu sou missionário daquela igreja, eu sou obreiro daquela igreja, eu nunca faltei um culto. E aí vai dizer, aparta, não sei nem quem você é, sai daqui. A marca feita na terra, que traz dor na terra, é passaporte ilimitado para o céu. E se eu sempre digo, quando alguém fala assim para mim, pastor, mas depois que eu aceitei Jesus, ficou tão duro. Eu digo, mas se você não está sofrendo no evangelho, você não começou ainda a fazer o que tem que fazer. Está escrito, tem dor, tem sofrimento, tem alegria, tem coisa incrível, tem. Mas onde é que vai parar de doer? No céu. Até lá é sofrimento, prepara o lombo. Deixa eu pedir desculpa pro pessoal que está comentando aqui, porque se eu ler o comentário eu não consigo falar, minha cabeça buga, aí eu não consigo fazer as duas coisas. Então, se tiver alguma fala aí que esteja perguntando alguma coisa para mim, você me avisa aí, tá, Eric? Então assim, o que eu vejo o Paulo dizendo nesse texto é assim, ó, Senhor, eu era o pior de todos, mas o Senhor confiou em mim, me designou para a missão. A sua graça transbordou de um jeito que fez com que eu conseguisse fazer tudo o que eu tinha que fazer, porque se fosse por mim eu não conseguiria. E no resultado disso, eu preciso dar honra para o Senhor, porque o Senhor é o único Rei, é o Deus único. E, apesar de invisível, é o Deus único. Então, eu preciso fechar o ciclo que começou admitindo que eu sou nada, fechar o ciclo dizendo,
eu sou nada e continuo sendo nada, mas aquele que está em mim é tudo. Porque se as pessoas criarem essa referência, elas não se decepcionarão. Ela pode até se decepcionar comigo, mas não se decepcionarão com Jesus. Eu outro dia falei com algumas pessoas e as pessoas dizem que eu sou estranho porque eu sou o cara amoroso mais duro que elas conhecem. Eu disse para elas assim, ó, aqueles que saíram da igreja, aqueles que saíram da igreja porque se chatearam, eles talvez nunca tivessem sentido Jesus, porque a gente não se chateia com Jesus. A gente não se chateia com Jesus. Então, esse processo que Paulo nos dá o exemplo, eu sou ruim, mas em Jesus eu sou incrível. Mas não sou eu, é o incrível de Jesus em mim. Eu queria abrir só um parêntese para essa sua fala aí. Termine aí, Sim. que eu quero só abrir um parêntese. Pronto, quero te ouvir. Não, na verdade, o incrível é, como você disse desde o começo, é código de honra, então traga. O que eu acho mais maravilhoso é que, assim, isso testifica que o projeto não é de ninguém além de Deus aqui. Então, é Ele quem constituiu o projeto, é Ele quem convida as pessoas. Porque eu fico assim, Senhor, quem vai ser essa semana? E aí é incrível mesmo, porque Ele diz e o convite é sempre confirmado, porque quando Ele ministra, o convite é confirmado. E eu acho lindo, assim, a gente depender de Deus. Fica parecendo que é demagogia, mas não é. Por quê? Porque, olha o que você está falando. Você está falando de algo que é essencial para nossa ida, né? Para nossa aplicação prática do dia a dia. Não, mas eu digo assim, para a gente adentrar o céu, né? A gente tem uma regra de condutas, digamos assim, mas que elas têm que ser inerentes. Não adianta ser teóricas, né? Não adianta ser teóricas. E aí, o incrível, como você perguntou, você está no sul, eu estou no sul. Eu estou numa região onde as pessoas, eu não vou falar por mim, eu vou falar do que as pessoas me falam. Por quê? Porque eu tenho pouco tempo aqui, então eu não tenho capacidade de julgar no sentido de avaliativo, né? Avaliar. Digamos assim, avaliar, né? O comportamento geral, mas as pessoas falam que existe uma resistência ao evangelho aqui neste lugar. Porém, eu já vi que existem algumas igrejas em funcionamento. Porém, ao mesmo tempo, as pessoas que fazem parte das igrejas, que não estão congregando na igreja que eu estou, por exemplo, estou dando um exemplo de pessoas que eu conheci aleatoriamente. Eu vou na igreja, mas não é a sua, igreja tal. Elas têm se queixado da conduta da igreja. Elas têm, engraçado, olha o que você está dizendo. Pessoas que querem justificar as suas saídas pelas coisas que estão vendo nas igrejas. Por que eu precisei fazer esse parênteses? Porque isso é real. Então, apareceu uma situação de uma senhora que eu conheci também. A gente fala que é aleatório, mas não existe coincidência. A gente sabe que é uma jesuicidência que Jesus coloca na frente, que Jesus coloca no caminho para cumprir algum propósito. E essa pessoa, ela simplesmente apareceu aqui na porta e ela estava em desespero, ela estava com um descontrole emocional muito grande e com vontade, eu não sei, eu não posso também dizer o que ela iria fazer, mas ela queria como se sair por aí sem rumo. Ela estava em desequilíbrio total. E quando eu comecei a conversar com ela, ela não sabia do meu nível de relacionamento com o Senhor. Aí ela não sabia. E aí eu fiz, ela veio por uma situação comercial e acabou desabafando. Quando ela desabafou, ela começou a falar da igreja. E aí ela começou a dizer que ela foi humilhada na igreja tal. E ela foi humilhada na outra igreja. E tal pessoa assim humilhou ela assim. E tal, e começou a falar uma lista de humilhações e de reclamações referente à congregação. E ela disse que o que ela queria dizer com aquilo é que ela não servia mais
para ser cristã. Foi o que ela, no final das contas, foi o que ela quis dizer. E todas as coisas que ela estava dizendo, eu estava rebatendo. Mas eu estava rebatendo porque, conscientemente, ela falava e eu dizia, mas é isso. Ah, essa pessoa fez isso, mas é assim. E você tem que fazer assim. Aí ela começou a se assustar. Tipo, quem é essa pessoa? Você veio de onde? Eu não quero ouvir o que você tem para falar para mim. Ela só faltou dizer isso. E aí ela chegou e falou assim, você quer que eu seja o quê? Diante de tantas ameaças, ou diante de tantas perseguições, diante de tantos problemas. Aí eu cheguei para ela e falei assim, eu quero que você seja a igreja. Eu quero que você seja aquilo que você está buscando. Eu quero que você pare de olhar para as coisas que as pessoas estão fazendo e que você passe a ser aquilo que você quer encontrar no outro. Quando você assumir esse papel de querer ser o que Cristo quer que você seja, você não vai mais se importar com o que o seu irmão fez e nem com a forma com o que você foi tratada em qualquer lugar. Porque você vai entender, aí você está me dizendo aí, do que Paulo declarou. Quando você entende que não tem a ver com o seu brilho, que não tem a ver com o seu orgulho, que não tem a ver com a sua vontade, porque muitas vezes a gente não quer estar, muitas vezes a gente não quer ouvir, muitas vezes a gente não quer pedir perdão, muitas vezes a gente não quer estender a mão, né? Muitas vezes o nosso eu, ele quer imperar. E aí eu disse para ela, e aí ela se assustou muito. E aí eu disse para ela isso, então seja você a igreja que você quer encontrar. Vamos parar com essa coisa, não vou falar que todo mundo fala, mimimi, não. Às vezes dói mesmo, às vezes machuca mesmo, às vezes a rasteira é grande, é dolorida, a gente recebe pedradas. Mas é como o senhor disse aí, é a cruz. Eu estava aqui olhando aquele louvor de Anderson Freire, né? Não despreze a sua cruz, ela tem a sua medida. Deus calculou. Então, aquela pedrada, aquele insulto, aquele falar mal, vai fazer parte do seu processo. Mas se você entender que Deus foi misericordioso com você, que é o que você é, o que nós somos, quem nós somos, por que merecemos? Nós merecemos? Não. A misericórdia do Senhor é a causa de não sermos consumidos. Todos os dias ela se renova. Porque muitas vezes eu vou me irar com tantas coisas que eu não vou merecer. A Bíblia diz que o povo perece por falta de conhecimento. E uma das coisas para mim que mais mostra isso é o seguinte, pensa o seguinte, a cruz cada um tem a medida. A Bíblia diz que que não será dado nenhum fardo que a pessoa não possa carregar. Peraí, se o fardo é sempre na medida que eu posso carregar, e quem me diz isso diz que não precisa ser eu, mas precisa ser ele em mim, na verdade, não era para eu estar sofrendo com qualquer peso, porque o peso é na minha medida. O peso não tem condição de me derrubar. O peso só me derruba se quem estiver carregando sou eu e não quem está em mim. Só você. E isso está tão claro que quando a pessoa diz, eu estou derrubada, o inimigo, tem gente que fala assim, porque Satanás se levantou contra mim, e boa parte das pessoas que falam isso, Satanás nem precisa ter o trabalho. A pessoa mesmo que faz isso. Ele conhece cada coisa, mas ele sabe, eu não gosto muito de ficar gastando tempo com Satanás não, mas assim, tem gente que se preocupa tanto em como Satanás age, que se esquece de como Jesus age. Então, se a gente investir tempo para entender como Jesus age, tudo vai mudar. Porque toda vez que você colocar uma situação, Senhor, eu estou aqui no ponto de ônibus, está aquele cara sentado ali no ponto de ônibus, eu queria falar do Senhor para ele, mas eu não sei como falar, eu sou tímido, eu não sei como fazer, esse negócio é para o pastor, é para o evangelista, esse negócio não é para mim, meu negócio é chegar lá na igreja lá e chorar, esse negócio não é para mim. Então eu queria que o Senhor fizesse alguma coisa para que eu vencesse isso, que eu fosse falar do seu amor ali para ele. Rapaz, nem que seja para o cara levantar e te perguntar que horas são, mas vai acontecer.
O que a gente tem, muitas vezes a gente tem medo, muita gente, eu falei isso outro dia na igreja, muita gente, Érica, tem medo de falar de Jesus para as pessoas, porque ou não sabe o que falar, ou morre de medo de ser confrontado se a pessoa disser assim, beleza, eu quero ouvir desse Jesus, fala para mim o que ele está fazendo na sua vida. Ou você só fala de quem você conhece, né? Imagina o seguinte, você vai abordar alguém na rua, você fala assim, tudo bem, eu sou a Érica, e eu queria falar de Jesus para você. E se alguém disser assim, tá bom, Érica, que bom, eu quero ouvir de Jesus, fala aí para mim, o que é que ele tem feito na sua vida, como é que é a sua relação com ele? Se você não tiver o que falar, você vai apavorar. E a maioria das pessoas tá evitando esse confronto porque elas vai expor essas pessoas. Eu sempre gosto de dizer assim, meu pastor, o pastor Vanderlei, amo demais. Ele está até ligando aqui para mim insistentemente, daqui a pouco eu retorno para ele. Ele sempre me diz assim, quando ele me liga que ele fala assim, amanhã você pode trazer uma palavra no culto, porque lá na minha igreja eu prego muito. Aí eu falei para ele, pastor, porque assim, ó, no culto eu vou estar com certeza. Se o senhor quiser que eu leve a palavra, pode fazer, sabe por quê? Porque na pior das hipóteses, eu vou falar sobre o que eu li no dia. Sim. Porque qual é o cenário primeiro? O primeiro cenário é assim, ó, se eu acredito que não sou eu, é Jesus através de mim, se o pastor me chamar lá na hora do culto e disser assim, sobe ali e prega. Enquanto eu estou subindo a escada, eu vou dizer assim, Jesus, o que eu acredito é que não sou eu, é o Senhor em mim. E o pastor acabou de me chamar ali agora, o Senhor é testemunha. Então, que ele seja 0 de mim e 100% do Senhor, e talvez seja a pregação mais incrível que vai acontecer. Porque não sou eu nunca. Se ele me der um dia, se ele me avisar com um dia e disser, amanhã é você, eu corro o risco de botar tudo a perder. Sim. Porque eu vou querer preparar, eu vou querer... Entende? Então, assim, o que tem que ser a pregação do altar? Tem que ser o resultado da sua relação do dia a dia. Eu digo aos jovens, o culto dos jovens na sexta-feira, ele não pode ser a sua principal agenda com Deus. Ele tem que ser o momento onde você celebra as suas agendas com Deus semanais. Como você se relaciona com Deus na segunda, na terça, na quarta, na quinta e na sexta, tem que ser celebrado na sexta de noite, com chave de ouro, como um local onde você diz para todo mundo que você está se relacionando com esse Deus. E como é que você se relaciona durante a semana? Com as suas ações, com tudo. Quando Paulo diz assim, eu era o pior, e Deus me escolheu e está fazendo essas paradas todas através de mim, o que ele está dizendo é, de segunda a sexta, ele está presente comigo. Você está me vendo talvez só na sexta, talvez você esteja me vendo só na live, mas se você me ver no dia a dia, é o mesmo Jesus que você vai ver aqui. E isso dá um trabalho, Érica, se relacionar dá trabalho. Se a gente tem trabalho de se relacionar com uma pessoa, sabe? Então, assim, ser cristão, o relacionamento com Deus diário, ele dá trabalho. E o que as pessoas querem é moleza. Moleza. E assim, e o evangelho, ele é duro? Ele é, mas ele é duro com quem é mole. Se você está diante de Deus dizendo, Deus, eu sou fracão, eu não sei nada, eu sou difícil, meu temperamento é complicado, mas que não seja eu, seja o Senhor em mim, todo mundo que está ao seu redor vai amar estar com você. Porque é incrível, é apaixonante estar com Jesus. Então não tem como... Se você reflete Jesus, as pessoas precisam querer estar do seu lado. Mas pastor, até aqui, todo lugar que eu chego, as pessoas saem, as pessoas dizem que eu sou isso, que eu sou aquilo, é porque ainda está sendo você. Tem que deixar de ser você e ser Jesus através de você. E o que Paulo está dizendo no final das contas, Paulo está dizendo o seguinte, se Jesus não entrasse na minha história e não tivesse mudado ela, eu seria o mesmo Paulo insuportável de lá de trás. Eu seria o blasfemo, o perseguidor, então não tem nada a ver comigo. O que a gente precisa fazer, o que as igrejas precisam pregar no púlpito venha como você está, se permita mudar radicalmente para não ficar como você era, porque como você era ruim, e avance para Cristo. Só que isso não enche igreja. Isso não faz com que as pessoas venham para o próximo culto. Isso faz com que as pessoas reflitam, percebam que tem que mudar, como elas querem moleza, elas não voltam mais lá. E aí o que muitas igrejas estão dizendo? Jesus te ama, Jesus é lindo demais, então ele te ama, fica aqui. Não é um cigarro, não é um não sei o que, não é uma coisinha que vai te levar para o inferno. E as igrejas estão virando, ao invés de virarem hospitais, elas estão virando spa, clube.
E para mim é muito claro que a igreja, quando eu falo igreja, não estou falando do templo físico, eu estou falando da igreja como instituição, que tem lá um pastor que acompanha pessoas. A igreja, ela vai ser uma das grandes ferramentas para levar muita gente para o inferno. Meu Deus. Porque as pessoas estão indo para a igreja e não estão sendo confrontadas, Érico. Outro dia uma jovem chegou para mim e falou assim: pastor, eu tô interessado aí num menino, queria saber se eu posso orar com ele e tal. Do que está biblicamente declarado. Aí ela falou assim: pastor, eu estou gostando do menino, mas assim, ele tem algumas coisas assim que são complicadas nele, e ela me deu uma lista de coisas que era mais do que suficiente para ela nem estar falando desse menino mais. Aí eu falei assim: e qual que é a sua esperança? A sua esperança de que um dia vocês casem e você mude ele? Sua esperança é que aconteça, sei lá, uma mágica? Qual que é a sua esperança? O que você quer ouvir de mim? Você quer que eu te avalize para você namorar com ele, para lá na frente, quando der errado, você poder dizer: mas o pastor falou que era para namorar? Aí ela disse: não, mas é porque eu queria ouvir. E pronto, então você quer ouvir a minha opinião? Beleza. Ele tem Jesus? Ah, ele diz que tem. Não. Eu não estou te perguntando o que ele diz que tem. Eu estou te perguntando assim, ó. Você vê Jesus nele? Nas atitudes, no comportamento. Os pais dele dizem que ele tem um comportamento aprovado, os amigos têm? Ou ele é só o cara que você quer e você está na esperança de convertê-lo? Ela disse: não tenho certeza. Eu digo: então, acabou. Sua resposta já está dada. Agora, se você quer que eu avalize para depois você vir, que eu carregue esse fardo com você lá na frente, eu acabo de transferir para você as brasas para sua cabeça. É você que faz. E aí ela disse: misericórdia, pastor. Aí eu falei: você quer que eu te diga o quê? Vai lá e namora com ele, faz tudo errado, depois vem que Jesus te perdoa? É isso que você quer que eu diga? Aí ela: não sei o que e tal. E depois eu tive a oportunidade de conhecer a figura. O figura, né? E eu posso dizer que foi um grande livramento para ela. Porque era assim, era tudo que não era para ser. Mas em outros lugares que ela foi, ele era meio que estrelinha. Sabe, quando ele chegava, todo mundo, as meninas se interessavam. Me parece que ele tocava, então tinha uma magia diferente. E eu percebi que estava ali uma briga por um troféu, assim, sabe? Eu quero ser que conquistou. Sabe? E aí, assim, estava abrindo mão de Jesus na conversa, no relacionamento, para fazer isso. Eu dou glória a Deus pelos jovens lá da igreja, porque eles são muito tementes a Deus. Obedientes. São obedientes, assim. Outro dia, uma jovem foi visitar uma outra igreja e mandou uma mensagem para mim assim: pastor, a minha tia me chamou para ir assistir um culto numa outra igreja. O que o senhor acha? Eu devo ir? Aí eu falei: é no dia do culto aqui? Ela disse: não. Eu falei: então você deve ir. Agora faz uma coisa, dá bom testemunho para sua tia lá. Aí eu percebi que ela ficou assim, surpresa. E por quê? Porque tem gente que diz assim: por que, se você tem igreja, por que você vai visitar um outro lugar? Porque morrem de medo dessa pessoa ir lá, e chegou lá, alguém pregou bonitinho, o ambiente da igreja era legal, a música era boa, e essa pessoa querer ir para lá. E qual é o problema dessa pessoa querer ir para lá? Se ela crescer com Jesus lá, tá tudo certo. O pastor Alain, esse amigo meu, um dia uma ovelha ligou para ele e ele falou assim: como é que você tá? Ela: tô bem, tô meio afastado, mas tô aqui todo dia assistindo uma pregação aqui do pastor tal na internet. Falou. Aí um dia o filho dela teve febre e aí ela ligou para ele. E aí ele chorou para ela assim: manda uma mensagem lá para o pastor da internet que você acompanha, para ele levar seu filho no hospital. Travou, pastor. Sim. Manda uma mensagem para o pastor lá da internet para ele levar seu filho no hospital. E ela ficou chocada. E aí ele disse assim... E aí ela desligou o telefone. E ele ficou em casa, apreensivo, esperando ela ligar de novo. E aí ela não ligou, ele ligou para ela. E aí ela falou: onde é que você está? Estou indo aí pegar seu filho. Mas eu só queria te dizer que o evangelho é algo prático e real. Você precisa estar na igreja, você precisa congregar, você precisa chorar junto com os irmãos e se alegrar junto com os irmãos. O cara que está pregando na internet, na igreja virtual, ele está falando até para alguém que não tem igreja. Mas se você é real, você precisa se relacionar de uma forma real. Porque Jesus é real. Porque ele não está morto.
Ele não está morto, ele está vivo. E você precisa ter essa conexão real. E depois ele foi e levou ela para o hospital. Mas no domingo seguinte ela não foi para a igreja. E disse a ele que estava lá assistindo um pastor virtual. E essa é a igreja do tempo do fim. É a igreja que não quer se relacionar. É a igreja que não quer, quando chove, não vai para a igreja porque está chovendo. É a igreja que não vai porque a carona que podia levar ela naquele dia não foi. É a igreja que não vai porque quem está pregando hoje é um pastor que ela não quer ouvir. Essa é a igreja do tempo do fim. Não é a igreja que vai de qualquer jeito sedenta por Jesus. Não é a igreja que vai, que paga qualquer preço para estar na presença de Jesus. Portanto, quanto mais frio ficar, quanto mais difícil ficar, quanto mais perseguição houver, quanto mais dificuldades houver para falar de Jesus, isso precisa ser bússola e balizador para que você entenda que você está fazendo o que precisa ser feito. Pastor, cada vez que eu avanço, cada vez que eu prego, fica mais duro. Cada vez que eu prego, fica mais difícil. Cada vez que eu avanço no meu ministério na igreja, vem uma dificuldade. Cada vez que eu cresço ministerialmente, o peso aumenta. Cada vez que eu avanço para o reino, vem uma dificuldade maior. É isso aí, bem-vindo ao Evangelho. Não tem muito mistério. E deveria ser motivo da pessoa se alegrar, estar mais difícil. Pastor, mas isso é loucura, a gente se alegrar porque está mais difícil. Bem-vindo ao Evangelho. O Evangelho diz que a gente vai ser visto como louco. Cada dia que passa, Érica, eu me alegro mais com a possibilidade de saber que eu estou mais perto de Jesus. E que com todas as minhas falhas e minhas limitações, que são muitas, eu tenho muitas limitações, muitas falhas, mas cada dia que passa eu tenho chegado mais para perto, sabe? Com a minha família, minha esposa, você conhece, ela é incrível. Meus filhos, Daniel e Davi, cada dia me ensinam uma coisa diferente em relação a Deus. Tão enorme, você não vai nem conhecer de tão grandes que estão. Então, assim, eu vejo. A oportunidade de se tá mais difícil hoje do que ontem, é um sinal de que você está caminhando do jeito certo. Porque não está escrito em lugar nenhum que seria fácil. E por que as pessoas sofrem com a dificuldade? Porque elas não leem o que está escrito. Elas não leem o que está escrito. Meu Paulo se alegra, o pastor Lázaro está dizendo aqui, Paulo se alegrava por sofrer pelo Evangelho. Nós precisamos nos alegrar por sofrer pelo Evangelho. E sofrer pelo Evangelho não é estar passando lutas e dificuldades sem fazer o que o Evangelho manda. Porque se você se desconectar do Evangelho, também vai ficar difícil. Também vai ter luta. Sim. Então, não é passar luta, é passar a luta pelo propósito correto. E essa conexão é uma conexão que só vai entender quem estiver conectado com a fonte. Você precisa estar conectado com a fonte, porque é uma fonte inesgotável, que jorra, que preenche. Quando eu vejo Paulo dizer que a graça do Senhor transbordou sobre ele, Meu Deus. Há um princípio de que se transbordou sobre ele, significa dizer que ele estava embaixo. E ele estava embaixo sobre quem podia transbordar. Ele não estava embaixo de qualquer lugar ou de qualquer pessoa. Ele estava embaixo de quem podia transbordar. E é incrível porque, olha o que ele diz. Transbordou sobre mim com fé e o amor que estão em Cristo Jesus. E o texto que você começou a nossa live, lá de Coríntios, ele diz de fé e fala de amor. E diz que deles, o mais importante é o amor. Fé, esperança e amor. E o que a Bíblia diz que é o amor? O amor é Cristo. O amor é uma pessoa. O amor não é um sentimento legal. O amor é uma pessoa. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. E aí o que ele fez para expressar esse amor? Ele enviou o Filho. O amor é uma pessoa. Aleluia. O amor não é um negócio que a gente vai sentir, que vai deixar a gente arrepiadinho. Isso pode ser só frio. O amor é uma pessoa. Então alguém que está ouvindo a gente agora, que está dizendo assim, meu Deus, esses dois são doidos. Eles estão falando no meio de uma pandemia, no meio de um bocado de luta, de sofrimento. Talvez eles estejam enfrentando um sofrimento, uma luta grande.
deixa eu te dizer, está cada dia mais difícil, eu me alegro por isso, porque eu não estou sozinho. Aquele que já viu o fim está comigo. E eu disse aqui dias para os jovens que não seguir Jesus é no pior cenário burrice. Porque se você está caminhando numa trajetória, você vai escolher caminhar sozinho ou caminhar com quem já viu o fim? Quem conhece o caminho. Se eu posso caminhar com quem já viu o futuro, quem já viu o final da caminhada, por que eu vou caminhar sozinho? Não faz nenhum sentido. Mas a cegueira é tão grande, porque resultado... Olha o texto diz, e eu quero fechar esse raciocínio com isso. Você lê um texto onde você falou que o amor de muitos... esfriará. O texto diz que o amor de muitos se esfriará. Você trouxe para o presente. Eu já falei que já se esfriou. Você já falou até que já se esfriou. E qual é a grande ferramenta para que você não viva essa plenitude? Peraí, se Deus é amor e o amor é uma ação, se o meu amor esfriou, eu não vivo essa ação. Então eu não consigo ver Deus como amor, eu não me sinto merecedor, eu me entrego. Quando eu entendo que eu sou filho e eu tenho identidade de filho, eu não sou um qualquer diante de Deus, eu sou filho. Quando eu entendo a minha identidade, eu entendo que Deus me amou primeiro, que mandou Jesus por mim, mesmo sem eu merecer. E como eu entendo que Ele me amou mandando Jesus e que Ele está comigo, não há a hipótese de eu me sentir um dia sequer sozinho. Toda vez que vem uma luta, eu vou dizer, Jesus, o Senhor está aqui do meu lado, você está vendo? Essa luta aí é barril. Não sei como é que diz aí no sul, mas aqui na Bahia fala que essa luta é barril. E eu não consigo, não. Se eu não consigo, o Senhor tem que entrar. O Senhor tem que entrar agora. E aí Ele faz, deixa comigo. E aí ele entra, e aí por isso que a Bíblia fala que o choro dura uma noite e a alegria vem pela manhã. Porque a noite é o lugar onde você está normalmente sozinho, no escuro, com medo, sem companhia, no silêncio. É o local onde isso faz isso remete diretamente ao lugar secreto, onde você chora e se derrama. E aí e o que caracteriza o fim da noite? O que caracteriza o fim da noite é a chegada da luz. Aleluia. E quando o dia amanhece, que a luz vem, ele diz, chega. Não há mais escuridão, você não está mais só, você não precisa mais fazer silêncio. Agora há uma conexão de luz, de amor. Eu vou derrubar sobre você. E agora o choro não é mais necessário. Aleluia. A alegria vem pela manhã. É óbvio que é uma simbologia de noite e de dia, mas para mim é muito mais a simbologia da escuridão e da luz. Porque a gente precisa ser prático. Eu falo do pecado e da graça que foi derramada e transbordada, né? Foi transbordante. Então, assim, treva, luz, pecado, graça. Meu Deus, que coisa linda. É uma conexão imediata, uma conexão direta. Até porque, pensa o seguinte, se você estiver num quarto escuro e você abrir uma frestinha de luz, essa luz vai entrar e vai iluminar. O contrário é impossível. Não tem como você ter um quarto iluminado e você botar um pouquinho de escuridão nele. Entende? O contrário é impossível. E o que a gente é chamado a fazer? A gente é chamado para ser luz. E para você ser luz, você precisa estar conectado na energia que vai gerar essa luz. E essa energia não acaba. Isso é incrível. Você saber que não acaba. Porque se for você, vai acabar. Mas essa conexão não acaba. E aí o que Paulo fez nesse texto que a gente leu? Ele começou dizendo, eu não sou a luz, eu sou a lâmpada. Então assim, eu não sou a luz, eu sou a lâmpada. Se eu tiver conectado na energia, tem luz. Se eu não tiver, eu só sou a lâmpada. Entende? Eu não posso dar luz, eu só sou a lâmpada. Se eu conectar na energia, a luz vem, mas a luz depende da energia, não depende da lâmpada. E a gente precisa começar a ser lâmpada. A se colocar no lugar de lâmpada que necessita da energia. E tem um monte de gente achando que é a energia, não é? A própria energia. Que é a própria energia, sabe? E a gente está vendo coisas esdrúxulas aí na internet, pastores que são quase semideuses, vice-deus, né? Títulos e cada vez mais títulos. O cara tem uma igreja de
20 membros, agora é apóstolo. Eu fico pensando, meu Deus, a Bíblia fala de bispo como mordomo, como servo. Quanto mais a graduação, maior deveria ser o temor. E ao contrário, a pessoa quanto mais cresce nas graduações eclesiásticas, mais ela fica autossuficiente, mais ela fica... E Jesus ainda disse, né? Que aquele que quiser ser primeiro, que seja... É só ler, sabe? É só ler, é assim, ó. É ler e deixar a palavra falar. Aí eu vou puxar um pouquinho para mim, viu, pastor? Não desprezem o código. Não desprezem o código. Não desprezem o código. Ele é de honra, mas honra, aí eu quero que o senhor feche com aquele, com o versículo, o verso 17. Não despreze. O 17 diz, ao Rei Eterno, Deus único, imortal e invisível, seja a honra, a glória para todos sempre. É só isso. A honra tem a ver com ele. Mas eu assisti essa live e eu achei incrível. Beleza, você está conhecendo as lâmpadas. É só isso. É só isso. Tem tudo a ver com ele. Jesus é simples. Jesus é simples. Sem ele seria impossível. Sem ele, não seria só impossível estar de pé. Sem ele, a gente não teria o que falar. Porque o que a gente fala é sobre ele. Aleluia. E isso é incrível demais. E assim como Paulo, eu, como o pior dos pecadores, eu sou grato a Deus porque ele me... Aí eu vou usar o 12 para a minha vida. Eu dou graças a Deus porque ele me considerou fiel e me designou para o ministério. Que seja feita conforme a vontade dele. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu sou grata a Deus também por esse tempo. Sou grata a Deus porque é um tempo de crescimento. Eu creio que o Senhor tem forjado o meu caráter com isso aqui, sabe? Eu tenho pedido ao Senhor que eu me torne essa igreja que eu quero encontrar. Que eu me torne aquilo que eu busco. Não para mim, mas para ser essa lâmpada, né? Para ser essa lâmpada. Então, assim, o louvor que eu trouxe inicial hoje, o refrão fala que não há nada melhor, não há nada melhor que o meu Deus, né? E aí eu fico assim, quando a gente louva, quando a gente abre, né, a nossa boca para louvar, e ele fala, né, na palavra dele, que muitos o louvam com a boca, mas o coração está distante. Eu acho que o louvor tem que ser uma coisa muito consciente, porque tudo com o Senhor tem que ser consciente. Então eu fico pensando assim, quando você mentaliza o que você está louvando, né? Não há nada melhor, não há nada melhor, não há nada melhor que o meu Deus. E aí quando eu estou louvando e que eu estou mentalizando e eu paro para perceber que de verdade aquilo que eu estou proferindo é real na minha vida, que não há nada melhor do que o meu Deus, que não há nada, e você ter consciência disso, porque o ruim é você abrir a sua boca para dizer assim, não há nada melhor do que o meu Deus. Poxa, demorou demais a live. Não há nada melhor do que o meu Deus. Será que o pastor está me vendo, não está me colocando no posto? Tô te vendo e te ouvindo. Não há nada melhor do que o meu Deus. E isso ou aquilo que você coloca o Senhor no segundo, terceiro, quinto plano, entende? Esse código se trata de sentido de vida, e um sentido de uma vida que é eterna. Não é sentido de uma vida efêmera, é o sentido de uma vida que é eterna. Meu lugar não é aqui. Eu queria te pedir que assim como o Senhor começou orando, que o Senhor termine orando. Eu quero agradecer a presença de todos que estão aqui, me sinto honrada. Obrigada, pastor Sobrinho.
Amei, fui Amém. muito edificada, muito. Eu Amém. ainda vou receber mais e mais, porque depois eu ainda fico processando tudo que recebi. E assim, sou Amém. grata ao Senhor pela sua vida, pela sua casa. Eu amo a sua casa. Dá um beijo nos Amém. meninos, pastora Dai. E eu queria te pedir para que orasse, né, por todos que estão aqui na live, que são amigos queridos, muita gente que eu amo, a Luísa, pastor Lázaro, que entrou Eu aí, vi minha aí, eu mãe. vi a Maria Luísa passando rapidinho, quando eu olhei já tinha, os comentários já estavam Luiz, passando. Lene, Um tem abraço muita para gente, ela. porque quando a gente começa a falar, né, aí a gente às vezes não vê todas as pessoas, aí eu fico preocupada de não ver e não O falar. pessoal, Mas o amo pessoal pensa que a todos gente que é estão. metido, mas não é porque passa ligeiro aqui, a gente não vê. Se a gente for metido, a gente é lâmpada, a gente só é uma lâmpada. É, é. Agora eu quero te dizer uma coisa. Se é para ser lâmpada, vamos ser de LED. LED. É isso aí. Vamos Vamos também, orar, vamos vamos ser orar. Querido Deus, holofotes, vamos ser holofotes. vamos orar. Eu queria te pedir para orar. Agradecendo também a todos que passaram aí, aqueles que eu não vejo há algum tempo pessoalmente, mas que passaram aqui, que Deus possa estar com vocês. E mandem mensagem para mim, manda aqui para a gente se encontrar, para a gente se ver, enfim. Há uma Sigam o conexão canal do céu. cristão. Segue lá, no YouTube é TV Canal Cristão, tá? E no Instagram é Canal Cristão.oficial. Lá no YouTube é TV Canal Cristão, você vai achar a gente logo. Segue, assiste lá os conteúdos. Quero lembrar que na quinta-feira, toda quinta-feira a gente faz a oração da madrugada, às 23h59, a gente vai até pelo menos 1 hora da manhã, então vocês são convidados para estar comigo na quinta-feira. E no sábado, às 10 horas da manhã, o Pode Revelar, que é o nosso podcast, onde na semana que vem nós vamos falar de Igreja de Cristal, aquela igreja que não aguenta um beliscão, vai ser incrível. Vai estar comigo o pastor Alain, tem mais 2 convidados que eu só posso revelar mais na frente, que eles são incríveis. Vão estar com a gente aí essa semana. Vamos orar. Querido Deus, eu quero te Amém. agradecer. Muito obrigado, Jesus, porque foi incrível esse tempo aqui. O senhor sabe o quanto eu, a minha esposa e os meus filhos amamos Érica, a sua família, e como foi precioso esse tempo aqui junto. Eu quero pedir que o senhor continue inspirando ela, que o senhor continue direcionando os convidados, que o senhor possa fazer desse momento chamado Código de Honra um momento que possa dar de verdade a honra a quem tem de direito. Que o seu nome seja exaltado, que o Senhor seja glorificado, que o teu evangelho seja pregado, que nunca seja ela nem um convidado, mas que seja o Espírito Santo através dos dois. Eu oro para que cada pessoa que nos assistiu aqui seja abençoada, sinta a sua presença em casa. Cada pessoa que está aqui possa ter sido edificada. Que no dia a dia, não só na live aqui, mas no dia a dia, a gente possa dar bom testemunho, possa mostrar o cuidado com as pessoas e possa avançar. Nós te amamos, Jesus, é na tua presença que nós queremos ficar. Muito obrigado, porque assim como Paulo, nós somos pobres pecadores. E o Senhor nos escolheu para que a graça fosse derramada em nós e transbordasse para que outras pessoas também o conhecessem. Continua conosco, Jesus, nesse final de dia e durante toda a semana, que seja uma semana de vitória para todos que estão aqui assistindo, para todos nós, e onde essa live chegar, mesmo depois de ser ao vivo, onde essa live chegar, possa promover transformação na vida das pessoas. Ao Senhor seja dada a honra, seja dada a glória para todos sempre. Amém. Obrigado, Érica. Beijo em todos aí. Agradeço a todos mais uma vez. Alguém está mandando a gente pousar para foto aqui. Amém, Jesus, amém. Eu não arrumei o meu cabelo para tirar foto aí, mas tudo bem. Érica, Deus abençoe. Deus abençoe, que Deus continue te usando e te abençoando. Você sabe que pode contar com a gente aqui. Igualmente. Enfim, estamos juntos, só chamar. Estamos juntos e misturados pelo sangue de Jesus. Amém, valeu. Tchau.